Godzilla Minus Zero, a futura sequência da franquia Godzilla nos cinemas. O próximo filme do Rei dos Monstros, dirigido por empresas japonesas pelo diretor Takashi Yamazaki, que fez o filme tão icônico Godzilla Minus One, para muitos o melhor filme do Rei dos Monstros já feito da história, e até ganhou Oscar, né? Então é um filme muito bem renomeado e conhecido. E agora com a continuação, eu espero que ele não entre no Vale da Fama, o consumo que a fama faz na mente dos diretores e na cognição sequência dos filmes. Porque já que o filme teve um bom reconhecimento, um bom resultado, espero que não extravasem, façam coisas muito errôneas na direção e em outros detalhes no filme que acabem deixando ele ruim ou pior que o primeiro. Mas eu acho que pode acontecer, mas não é 100%. Eu vou confiar no nosso mano Takashi Yamazaki, vamos confiar no cara. E nesse vídeo eu vou mais uma vez bater pauta de quem pode ser o vilão desse filme também e comentar algumas outras coisinhas do que pode vir dessa sequência. Começando, logicamente, que o Godzilla, no final de Godzilla Minus One, foi derrotado pelo exército, algo que deixou o Godzilla totalmente desfigurado e com várias faixas do corpo rasgadas por conta da radiação que foi deslocada dentro do corpo dele. E na sequência, é lógico que o Godzilla vai mudar de design, já que por ele ter sido desfigurado e a aparência ter sido totalmente destruída, ele vai se reconstruir de uma forma do zero, já que dessa vez ele foi totalmente danificado, não foi tipo pequenos ferimentos ou um dano não tão significativo. Então dessa vez ele deve se regenerar do zero e voltar mais forte e maior possivelmente, já que o vilão desse filme vai ser uma escalação um pouco maior, vai ser realmente uma coisa que vai conseguir bater de frente com o Godzilla e conseguir lidar com a baforada atômica muito OP do Minus One, que bota OP nisso. Meu amigo, esse Godzilla, os caras abusaram de tudo na hora de fazer a baforada dele, por mais que seja uma das mais criativas, se não a mais criativa junto com a do Singular Point. Mas, enfim, o Godzilla, quando voltar, eu creio que ele ainda vai ter a parte singular do Minus One, uma estética de um Godzilla moderno, uma mistura do Godzilla de 54 com o Heisei e com Godzillas mais atuais. E ele deve vir com uma aparência mais rústica, mas não tão parruda como do primeiro filme. Ele deve vir com uma estética um pouco mais adaptável para combate, talvez, e com muito mais durabilidade, já que logicamente a regeneração dele vai fazer ele se regenerar e ter mais capacidade para sobreviver ao que fez ele ser derrotado anteriormente. Então ele deve vir com uma estética, uma ideia mais preparada, com mais durabilidade, mais resistente, talvez com uma blindagem maior, placas novas. E também, como eu disse anteriormente, ele deve vir com uma musculatura nova, ele deve vir com talvez braços maiores, pernas menos grossas e talvez mais feitas para praticar corrida e movimentos mais esguios e ágeis para poder ter uma boa batalha, já que eu sei que ele vai continuar sendo um bicho todo pesadão, mas eu acho que ainda merece umas diferençazinhas de estética, já pra batalha não ficar tão ruim e meio chata. Talvez, tipo, se ele for muito pesado, alguma aparência muito robusta, que nem do primeiro filme, fique meio ruim, já que ele nem vai conseguir talvez brigar direito. Ele possivelmente vai ter ataques muito simples, como garradinhas, mordidas mais pesadas, e a caudada vai ser a coisa mais interessante. Mas aqui, basicamente a diferença que eu falo é como se do Gojira, quer dizer, do Godzilla, ele fosse pro Gojirasauro, do Gojira que aparece no início do filme, o Godzillasauro, que é referência o Godzilla antes de se tornar o Godzilla de verdade, o gigantão. Ele tem uma diferença, já que lá você consegue ver que ele tem movimentos mais estéticos, mais ágeis, e ele consegue se movimentar com muita malemolência, ele tem um estilo diferente. Você consegue ver a diferença de mobilidade de um animal pro outro. Então eu acho que ele vai ter mais ou menos aquela mobilidade para conseguir ter um combate muito legal com outro kaiju. Inclusive, entrando nessa pauta de um novo titã, um novo kaiju que vai ter de oponente pra ele, a nova imagem que nos foi revelada de Godzilla Minus Zero, que inclusive revela a data, nossa senhora, meu Deus, eu tenho que estar lá em pé aplaudindo. Porque pra quem não sabe, eu não consegui ver o Minus One no cinema, eu tive que ver em casa na Netflix quando saiu, mas mesmo assim foi absoluto cinema quando eu vi, eu fiquei abismado com o filme, é um dos melhores filmes da minha vida, Godzilla Minus One. E eu espero que esse 2 seja a mesma coisa, né, Godzilla Minus Zero. Enfim, pela foto que nos foi revelada, temos um contraste do Godzilla com algo mais
angelical, se eu posso dizer. Uma luz brilhante com uma estética totalmente diferente do azul bordado do Godzilla, trocou por um amarelado realmente angelical, algo dos céus. É como se fosse uma sátira do céu e do oceano praticamente, né? Já que o tom de azul do Godzilla é mais contrastado com o oceano numa noite de luar, talvez. E a cor da contraparte na foto é algo mais solar, algo mais angelical, diferente, com uma estética muito sofisticada. E aí que vem a talvez até concretização da teoria do Ghidorah ser o vilão desse filme. Exatamente. Ghidorah tá sendo suposto como o grande vilão desse filme, já que, como eu já falei, eu acho que eu já fiz vídeo comentando sobre isso, e se eu não fiz eu vou falar aqui agora mesmo. A foto, o G desse filme, como o do Godzilla Minus One 1, né, o primeiro filme, mostra mais ou menos a silhueta do Kaiju. Mas aqui mostra uma silhueta nova. Tanto é que se o G desse filme, o Godzilla Minus Zero, for realmente uma sátira pro design do Godzilla, logicamente dá pra ver que ele vai mudar e ele vai ter uma diferença sim. Mas se você virar do avesso esse G, ele se torna algo diferente. Ele lembra um dragão. Exatamente. E quem que é o dragãozão de Godzilla? O Ghidorah. Exatamente, meus amigos. Olha, eu vi muita gente reclamando, falando que não ia gostar disso, mas na minha sincera opinião, eu acho criativo. Eu acho que é legal trazer o Ghidorah pra um vilão, como um vilão, né, o arquirrival do Godzilla em todas as versões. Porém, é complicado porque ele é um vilão muito forte e, tipo, já no segundo filme, já que a Toho disse que pretende fazer até um remake, uma espécie de remake de os filmes clássicos da era Showa e Heisei nesse novo universo, fica meio complicado e eu assumo mesmo que eu preferiria se colocassem kaijus originais. A Toho tem muito kaiju clássico, original, que ela pode trazer de volta, um Baragon, um Anguirus da vida, um Rodan. Ia ser muito legal, ou até talvez trazer mais de um em um filme só. Imagina, tipo, no meio do filme o Godzilla tá no oceano e ele enfrenta a Ebirah, por exemplo, e quando ele vai pra Terra, numa batalha final, ele enfrenta o Anguirus e o Varan, ou o Baragon juntos. Ia ser muito incrível e daria uma batalha espetacular e seria algo novo, até pro público, agora que o público que entrou agora na franquia, que não conhece nada, só conhece talvez o público, a parte americana do Godzilla, que são kaijus novos, titãs novos, não conhece os clássicos. E quando vê num filme novo, vai querer procurar pra saber e vai ver que foi uma referência a algo que já existia. Então é muito criativo e seria muito bem feito. Se eu fosse um diretor e eu pudesse fazer isso, eu não pensaria nem duas vezes de botar até 3 kaijus clássicos do Godzilla em um filme continuação de Godzilla Minus One, com novos designs, novas estéticas, novos rugidos, tudo modificado. Mas eu não tenho problema nenhum com o Ghidorah, porque eu sei que ele vai ser bem trabalhado, ele vai ter uma ideia muito legal por cima e que eu acho que vão ter batalhas muito legais de se ver, vão ser batalhas mais pesadas, com uma diferença do MV, que o MV é mais como se tivesse até uma coreografia numa luta antes, e já aqui vai ser uma luta bem mais animalesca, como de 2 super predadores se enfrentando em um ambiente vazio, um ambiente em que só eles são os únicos oponentes um do outro, com um objetivo só, matar um ao outro para ver quem é o mais forte, a supremacia de cada um. Então vai ser algo muito legal de se ver. Mas e você? Você gosta da ideia do Ghidorah ser o vilão desse filme? Você acha que vale a pena? Ou você acha que você é igual a eu, que acha que nesse filme poderiam ter outros kaijus clássicos da Toho trazidos novamente e deixar o Ghidorah pra depois, talvez pra uma trilogia, ele ser o vilão final de uma trilogia? Eu, na minha sincera opinião, acharia mais legal. Porém, eu ainda curto a ideia dele, porque eu adoro o Ghidorah. É meu vilão favorito de Godzilla e eu sou muito fã dele. Então, eu acho que vai ser legal e vai ser bem trabalhado. Mas e você? Discorda, concorda do que eu falei aqui nesse vídeo? Deixa aí nos comentários e vamos bater o nosso famoso papo e comentar teorias e discutir sobre essa franquia maravilhosa que é a franquia Godzilla. Mas bem, beijo no coração de vocês. Até a próxima. Uma curiosidade muito dane-se é que enquanto eu tava editando e fazendo esse vídeo, eu tô estudando paleontologia. Pois é.